Meus primos me diziam coisas para me assustar, mas eu também sabia que algumas delas não estavam inventando. Em especial, uma história que sempre me deixou curioso, a de uma mulher, uma bruxa que flutuava nas noites sem lua, com os braços estendidos como uma virgem, mas não havia nada de sagrado nela. Na verdade, parecia que ela flutuava nessa posição para zombar da fé e de quem a visse. Muito boa noite, minha comunidade de Relatos da Noite. Já sabem, agradeço por voltarem a nos sintonizar em seus dispositivos e por nos acompanharem para ouvir as próximas histórias, que desta vez vão tratar de um lugar específico, um lugar muito enigmático, mágico, para o bem ou para o mal, um lugar assustador, o Cerro da Estrela, em Iztapalapa, cidade do México. Cada vez estão chegando mais histórias muito estranhas para nós de temas bastante variados, o que nos mostra que é um lugar muito carregado de energias. Mas hoje começamos com 3 que têm algo em comum. O título do episódio já anuncia. Vamos falar sobre bruxas e o Cerro de la Estrela. Então, sem mais delongas, vamos passar para as histórias de hoje. Mas antes disso, lembre-se de que você faz parte desta família, desta comunidade, e que nós sempre, aconteça o que acontecer, estaremos aqui para você. Estamos todos juntos nisso. Apague a luz e deixe-se levar. Você está ouvindo Relatos da Noite? Sou Diego e tenho 23 anos. Recentemente me mudei com minha tia Ceci para Iztapalapa, bem perto do Cerro de la Estrela. Não foi por vontade própria. Minha mãe foi trabalhar nos Estados Unidos e eu tinha que terminar a faculdade aqui na cidade do México. Ou era isso, ou ficar sozinho em um apartamento caro, então fui morar com ela. Como quando eu era criança e vinha passar as férias de Natal. A casa dela sempre me trouxe paz. Embora já seja bem antiga, está muito bem cuidada. E o jardim? O jardim me passa uma energia muito boa, especialmente o da frente, sempre cheio de plantas organizadas, com cheiro de arruda, alecrim e terra molhada. Minha tia diz que são plantas de proteção, que o morro, embora bonito, tem coisas que é melhor manter afastadas. Que há plantas que não deixam nada querer entrar. Desde pequeno eu ouvia que esse morro tem algo estranho. Dizem que de madrugada aparecem luzes como bolas de fogo, que sombras se movem onde não há ninguém, que se vê gente subindo à noite, mas nunca descendo. Meus primos me diziam coisas para me assustar, mas eu também sabia que algumas não estavam inventando. Em especial, uma história que sempre me deixou curioso, a de uma mulher, uma bruxa que flutuava nas noites sem lua, com os braços estendidos, como uma virgem. Mas não havia nada de sagrado nela. Na verdade, parecia que ela flutuava nessa posição para zombar da fé e de quem a visse. Uma silhueta que subia em direção ao morro sem mover um músculo sequer, que se afastava tanto que se perdia nele, na escuridão, e não mais alto. Nunca soube de onde tinha saído esse relato, mas todas as crianças daquela rua e dos arredores, com quem eu jogava futebol, já tinham ouvido falar dele alguma vez, embora ninguém o tivesse visto. E todos diziam a mesma coisa. Se você chegar a encontrá-la, não deixe que ela te veja, porque se ela te ver, algo fica em você. Você fica louco, nunca mais vai conseguir parar de vê-la. Essa história em particular talvez nunca tivesse me dado tanto medo. Principalmente porque várias vezes quem contou pra gente foi um taxista que às vezes jogava futebol com a gente. Um senhor que sempre parecia bêbado e cada vez que contava essa história mudava um pouco a versão. Eu vi essa lenda só como isso, talvez. Embora fosse muito chamativa e muito interessante, realmente parecia mais uma história de fantasmas para assustar as crianças.
Até que alguém muito, muito próximo de mim, alguém que não teria motivo para mentir para mim, me contou algo sobre isso. Foi numa noite em que, na verdade, eu estava muito estressado por causa da escola, reclamando de tudo, quando meu primo Ivan, que estava de visita, veio me cumprimentar. Ele é filho da minha tia Ceci, mas já não mora lá. Ele foi para o norte da cidade. Agora eu dormia no antigo quarto dele. Lembro que eu estava na cozinha, minha tia já tinha dormido e eu não conseguia me concentrar nos apontamentos. Achei estranho que Ivan não tivesse ido embora. Ele já tinha se despedido da mãe dele. Pelo que eu sabia, ele já tinha saído, mas eu me levantei para desligar a televisão que estava me distraindo. E lá estava ele ainda na janela, abrindo um pouco a cortina, só um pouquinho, com o olhar fixo no morro. Perguntei se estava tudo bem e ele me disse que tinha se arrependido de ir embora, que já era tarde, que era melhor ficar na sala. Eu disse que não, que isso não, que ele dormisse no antigo quarto dele. Afinal de contas, eu só ia terminar de trabalhar de madrugada, mas ele disse que não gostava do quarto dele. A janela, naquela vista. Juro pra vocês que naquele momento parecia que ele estava brincando. O rosto dele, o tom de voz, era como se ele estivesse prestes a me contar uma história de terror. Mas ele não era assim, de jeito nenhum. E então ele me disse o seguinte: não ria, mas preciso que por um momento você esqueça todas as vezes que, quando era criança, eu disse para não acreditar. As histórias das pessoas e tudo o que diziam que aparecia por aqui. Sério, preciso te contar uma coisa. Algo que só um amigo sabe e pronto. Sinto que preciso tirar isso do peito. E você vai confiar em mim mais do que nele. Porque sinto que no dia em que contei pra ele, ele só não riu de mim porque eu estava na frente dele. Mas vou te contar. Só promete que vai acreditar em mim. Dei uma risadinha nervosa. Falei pra ele ir em frente como se eu fosse me assustar tão fácil. Mas quando vi o jeito que ele me contou, as feridas no rosto dele, os olhos cheios de lágrimas, a voz tremendo, parei de sorrir. O que ele me contou foi em 2016, quando tinha 20 anos. Numa noite, ele voltava de uma festa em Ermita com amigos. Ele teve que dirigir porque tinha levado a namorada, mas depois de deixá-la em casa, estava voltando sozinho. Ele preferia que outro dirigisse para poder beber e porque algo nessas ruas o incomodava. Próximo ao morro, que à noite o deixava nervoso. Não era a escuridão. Ele se referia àquelas horas da noite em que já não havia mais ninguém lá fora, quando se sentia completamente sozinho, quando sentia que tudo o que visse, tudo o que acontecesse com ele, aconteceria só com ele. Mas tudo estava tranquilo, até que, já perto de casa, a rua principal por onde ele sempre sobe estava fechada. Havia 2 viaturas e uma ambulância. Ele nunca soube o que aconteceu, mas não podia passar. Então ele deu a volta para entrar em uma rua lateral que sobe em paralelo mais perto do morro. Um beco. Nunca gostei dessa rua, ele disse. Não era por fantasmas, mas por ser muito deserta. Tem casas, mas muitas parecem meio abandonadas. E é toda mal iluminada com postes velhos e fios pendurados. Mas já eram umas 2:30 e eu só queria chegar em casa. Mesmo assim eu ia devagar, com o volume da música bem baixo. Os pneus passavam pelos buracos com certa dificuldade. E então, sem aviso, o carro começou a tremer, como se algo tivesse caído em cima dele. Mas ao mesmo tempo, como se algo tivesse entrado entre os pneus. Não foi um impacto, mas como se algo tivesse se agarrado ao teto, como se algo estivesse pesando sobre ele, e ao mesmo tempo, como se eu tivesse atropelado alguma coisa. Ali, seu sangue gelou. Achou que tinha danificado o carro ou que algo pior havia caído sobre ele. E aí, quando meu primo me disse o seguinte, a voz dele se quebrou de um jeito que eu não lembrava.
como na infância, quando ele falava que o pai batia nele. Passou por cima de mim, Diego, veio da parte de trás em direção ao capô, e quando passou bem em cima de mim, eu consegui ver. Bem clarinha, sem fazer nenhum barulho, sem mexer os braços nem nada, flutuando como se alguém estivesse puxando ela por fios. Mas mesmo que eu te diga que era uma bruxa, não era uma bruxa como nos filmes. Era algo diferente, algo real. A única coisa que se mexia era a roupa, porque o cabelo estava grudado, só isso. Como se fosse uma fotografia. Não sei se faz sentido, mas é assim que a vida é. Ela me disse que era uma mulher, ou algo que parecia uma mulher. Que tinha o cabelo branco, longo, bem liso. Vestia algo preto, como uma bata ou uma túnica suja, desgastada, que se movia com o vento. Mas ela não se movia. O corpo dela estava totalmente rígido, como um manequim flutuante, mas com uma presença pesada ao redor. O mais horrível eram os braços dela, estendidos para os lados, imóveis como se ela estivesse pendurada pelos ombros, numa postura de abraço para baixo, mas sem esforço. Juro, Diego, que não sei se era bruxa, fantasma ou outra coisa. Só sei que vi que ela passou por cima do carro e quando a vi atravessar, soube que não devia me mexer. Que eu tinha que agir como se eu não existisse. Foi como se meu corpo avisasse que se eu fizesse barulho, ela ia me ver. E eu não queria olhar para ela de frente. Não queria que ela se virasse. Fiquei olhando para as costas dela. O cabelo branco dela e aquele jeito como ela subia, devagar, em direção ao morro. Ele me disse que a viu subir como se o morro estivesse chamando por ela, que ela não voava rápido. Ela não desapareceu, só foi se afastando aos poucos, flutuando imóvel como uma boneca, até sumir na escuridão da noite. Quando voltou a respirar, ele seguiu com o carro. Ele não quis olhar pelo retrovisor, não quis olhar para o morro. Se concentrou nos 3 metros à frente do carro, e assim ele chegou em casa. Entrou silenciosamente, sem falar com ninguém. Passou semanas sem dormir direito. Minha tia pensou que era pela festa, pelo trabalho ou por outro término com a namorada, mas ele sabia exatamente o motivo. E aí, anos depois, naquela casa, ele me contou como se fosse um segredo, como algo que precisava compartilhar antes que se perdesse, antes que enlouquecesse, como se quisesse, por algum motivo, manter viva aquela lembrança. E eu, desde aquele dia, não consegui olhar para o morro da mesma forma. Todas as lendas, todos os contos, todas as histórias de bruxas que me contaram desde criança, desde quando eu não morava lá, agora pareciam diferentes. Certa vez, antes de dormir, levantei para ir ao banheiro e, ao passar pela janela da lavanderia, olhei distraidamente para o morro. Era uma noite sem lua. Por um momento, bem longe, vi uma espécie de luz que se movia devagar pelo morro. Só via aquela luz que não tinha forma, mas eu imaginei claramente como se fosse uma mulher flutuando. Eu sei que isso foi imaginação, mas também sei que agora essa história faz parte da minha vida e dos meus medos. Agora moro aqui e faço parte disso. Como todos nós que moramos aos pés do Cerro de la Estrela, todos, sem exceção, temos uma história para contar. Olá, comunidade! Eu sou o Ravi. Fico muito feliz em finalmente cumprimentá-los com uma história minha. Quando eu estudava no ensino médio, morava com meus pais em Iztapalapa. Eu costumava pegar a linha 8 do metrô para ir e voltar da escola e do meu trabalho em uma marcenaria. Tudo era muito longe para mim, mas essa era a minha sorte. Numa noite, após um dia longo, vivi uma experiência que até hoje não consigo explicar. Eram cerca de 10h30.
Peguei o metrô na estação La Viga, o vagão estava quase vazio. Também não prestei muita atenção, só me lembro que entrei no que vi mais vazio. Sentei e peguei um livro da mochila para aproveitar a viagem. Quando cheguei à estação Patlaco, 3 moças subiram. Não pude evitar que chamassem minha atenção e olhei para elas. Eram muito brancas, vestidas como menonitas, com cabelos castanhos escuros, não loiros. Uma segurava uma criança de até 2 anos no colo. Elas se sentaram perto de mim e uma delas, a que não carregava a criança, me olhou e sorriu. Esse livro é bom? Ela perguntou sobre um livro de Carlos Fuentes que eu lia para a escola. Respondi que estava apenas começando, mas que era mais interessante do que eu esperava. Ela sorriu e contou que seu pai, já falecido, era leitor ávido desse tipo de livro. Ela disse que, se eu precisasse, poderia me dar os livros que ninguém lia na casa dela. Claro que eu não achei que ela estivesse falando sério, então agradeci e disse que tudo bem. Desça com a gente e nos acompanhe. São só alguns quarteirões. Você vai com a gente e já leva os livros com você. Ela me disse assim: algo me pareceu estranho. Por mais que elas quisessem que alguém as acompanhasse para não caminharem sozinhas por uma rua perigosa, era extremamente estranho que convidassem um desconhecido do nada. Agradeci, mas disse que precisava chegar cedo em casa. Ela insistiu, dizendo que em 10 minutos eu estaria de volta, e não tomaria muito do meu tempo. Que a mãe dela logo jogaria os livros fora, fazendo um favor para eles. A voz dela era muito suave, quase hipnótica. De alguma forma fazia com que toda aquela conversa quase parecesse normal, embora, é claro, não fosse. Me senti desconfortável, mas não soube recusar sem parecer grosseiro. Na estação seguinte, Esquadrão 201, subiram 3 jovens de uniforme, 2 homens e uma mulher. Eles se sentaram na minha frente e começaram a me olhar. Depois olharam para elas e a sussurrar entre eles. A moça me observava com uma expressão de preocupação. Ao chegar à estação Iztapalapa, as 3 mulheres se levantaram para descer. Antes de sair do vagão, a que falou comigo se virou e disse: "Te verei em breve." A voz dela, desta vez, apesar de manter o mesmo tom, soou diferente, como se tivesse algo preso na garganta. Eu me arrepiei. Após as portas se fecharem e seguirmos, os garotos do Esquadrão 201 vieram até mim. "Você está bem?" A garota me perguntou. Eu disse que sim, ainda mais confuso. Eu não gosto de conversar com as pessoas, e agora eram os segundos estranhos com quem eu tinha que interagir. "Você não veio com elas, né?" "Com as garotas, com aquele boneco." Disse que não, que só puxaram conversa por causa do livro, mas naquele momento percebi algo. "Você fala das garotas com o bebê, né?" "As que acabaram de descer." "Qual bebê?" "As que desceram, a que se despediu." Era um boneco de papelão com o rosto mal pintado. "É disso que você está falando? Do bebê?" Fiquei em silêncio sem saber o que dizer. Eu claramente tinha visto um bebê. Ele se mexeu, ele me viu. Estava muito fofo, quase apertei as bochechas dele, de tão bonito que ele estava. Outra senhora sentada no fundo do vagão começou a rir. E ela me disse que não estavam com nenhum bebê, que eram bruxas, que não era a primeira vez que ela as via. Assim que ela disse isso, de repente, um dos garotos de uniforme gritou animado e começou a bater nas costas do outro. "Viu? Eu disse pra vocês que eram as bruxas? Uma vez quase pegaram meu pai." Naquele momento, as outras 2 senhoras no vagão se viraram e eu fiquei assustado e envergonhado.
Por um momento, houve uma cumplicidade entre nós que estávamos ali, juntos. Naquele vagão cercado pela escuridão, até que, de alguma forma, entendemos que todos tínhamos que sair para ela. Para aquela escuridão. E que havia bruxas por perto. Você se salvou, garoto? Eles os levam ao Cerro da Estrela. Não sei o que acontece lá em cima, mas ninguém que vai com elas volta. Quando chegamos à minha estação, desci do metrô. Caminhei para casa sentindo um medo que nunca mais senti desde então. Um medo que também nunca tinha sentido antes. Por um lado, eu sentia que tinha me salvado de algo terrível, que elas tinham descido quilômetros antes, que estavam longe de mim. Mas por outro lado, enquanto eu caminhava, não conseguia evitar olhar para aquela rua escura atrás de mim. Eu não conseguia evitar pensar que alguém estava me seguindo na escuridão. Eu não conseguia evitar imaginar que os cachorros, latindo ao longe, estavam latindo para elas, que caminhavam pelos telhados, perto de mim, esperando uma oportunidade para me levar. Ainda me lembro e continuo me assustando como se fosse uma criança. Não tenho vergonha de dizer de jeito nenhum que tenho medo, que o maior terror da minha vida são as bruxas. Obrigado por continuarem, comunidade, por continuarem ouvindo. Essa história recente é muito parecida com outros casos que já ouvimos. Então, se vocês têm algo parecido, algo similar, compartilhem. Lembrem-se que só chegam até aqui os fãs de verdade. A maioria dos comentários diz que nem todo mundo aguenta assistir a um episódio completo de Relatos da Noite. O que é estranho, porque sei que para nós já é normal e estamos acostumados. Mas para as pessoas que estão chegando agora, bem, parece algo forte para elas. E isso é muito curioso, porque vocês que já fazem parte da comunidade sabem que assustar não é o principal objetivo deste projeto, e sim manter vivas as nossas histórias. E é por isso que gostamos muito do relato com o qual vamos encerrar o dia de hoje. Um grande relato que espero que vocês aproveitem. E de novo, vocês já sabem, eu tenho que lembrar que podem encontrar meu livro em todas as livrarias perto de vocês, fisicamente ou online. A forma como vocês o apoiaram é uma das coisas mais bonitas que nos deram de presente, de verdade. Tomara que em breve haja mais surpresas, porque embora Relatos da Noite nunca vá deixar de ser esse podcast que vocês já curtem, também temos vontade de tentar coisas diferentes. Mas não se preocupem, vocês já sabem que tudo que vier de forma experimental, como o livro, como o quadrinho, não será aqui, não vai ser mudando o que vocês já gostam. Isso vai continuar igual para sempre. Qualquer nova proposta será em outros formatos e, com sorte, em outras plataformas que esperamos que vocês também possam aproveitar. Mas sempre tendo em mente que o principal é este projeto. Relatos da Noite é um veículo para contar suas histórias. Fiquem atentos. Amo vocês. Continuamos. Meu nome é Mariana, e o que vou contar agora é algo que ouvi quando ainda era apenas uma criança. Nunca pensei que fosse tão importante, até agora. Nunca imaginei que teria que contar isso, muito menos escrever para compartilhar. Mas agora, elas já não estão mais aqui. Minha avó faleceu em 2019 e a dona Lupita, sua amiga, a protagonista desta história, faleceu no ano passado. As últimas que sabiam desse relato já não estão mais aqui. E sinto que se eu não contar, isso vai se perder para sempre. Era em meados da década de 2000. Eu tinha uns 11 anos. Morávamos em Veracruz, em Ciruapã, um vilarejo perto de Catemaco, numa casa grande que tinha sido dos meus avós desde sempre. Minha avó era uma mulher muito devota, católica, rezadeira, daquelas que às vezes passava o tempo todo na igreja. Isso dependia muito da vibe que o padre transmitia a ela. Mas ela também tinha algo a mais, uma sensibilidade que as outras mulheres da vila reconheciam nela. E embora ela nunca tenha admitido de verdade, todos sabíamos que ela via coisas, que ela podia sentir coisas.
Ela se reunia para rezar com outras senhoras da vila. Eram 5 ou 6 que juntas fortaleciam a oração. Que Deus lhes dera a chance de ajudar à distância, chegando a locais onde a fé era precisa, mesmo sem estar fisicamente presentes. A líder era a senhora Lupita, humilde e muito bondosa. Minha avó dizia que a senhora tinha tido uma casa grande e muitas coisas, muitos luxos. Um dia ela simplesmente desistiu de tudo. Ela ficou numa casinha, num terreninho cercado de plantas, e disse que ali ela ia ficar, que ali era onde ela tinha que estar. E foi aí que comecei a ouvir que ela e minha avó diziam que iam visitar doentes, que iam acompanhar familiares em cirurgias, limpar casas onde havia más energias. Não me explicavam muito, mas isso chamava minha atenção. Com o tempo, entendi que o que fazia, em especial a senhora Lupita, era uma espécie de viagem de desprendimento. Só diziam que ela rezava, fechava os olhos e ia embora. E quando voltava, voltava chorando ou rindo, dependendo do que tinha visto. Minha avó contava que Lupita sempre acordava suando. Ela sentia frio na alma, mas não no corpo. E segundo minha avó tinha dito, em algum momento ela também ia poder se transportar em alma para ajudar. Para que Lupita não fosse sozinha. Uma noite, lembro bem que foi nas férias. A dona Lupita veio em casa com outra das senhoras do grupo de oração, mas não vieram sozinhas. Trouxeram uma senhora que eu não conhecia. Quem era? Jovem, elegante e bem vestida, mas com um rosto muito triste. Era de Boca do Rio. Pelo que eu vi, sua sogra estava muito mal, acamada, com o corpo danificado por dentro, como se estivesse se desfazendo em vida. Dizia que os médicos não sabiam o que era, que até mesmo o cheiro era muito ruim, como se estivesse podre, que ela já não falava mais, que o medo havia tomado conta da casa completamente, que tinha dominado ela. Algo sombrio permaneceu ali. Nessa casa, na cidade do México, o marido ficou, mas ela precisou voltar para Veracruz. Alguém comentou com ela sobre o grupo de oração da dona Lupita e suas habilidades. Disse para ela ir, que talvez pudessem ajudá-la. Então minha avó e dona Lupita ofereceram o de sempre, o que sempre faziam para começar a rezar. Naquela noite elas se reuniriam, como sempre faziam quando precisavam à meia-noite. Ela queria dar dinheiro, mas elas recusavam. Elas diziam que essa capacidade era um presente, uma bênção que Deus lhes deu e que se cobrassem poderiam perdê-la. E eu me lembro que naquela noite fiquei acordado, não sei por quê, não sei se era por curiosidade, mas simplesmente fiz isso. Fui escondido até a sala. Da janela eu podia ver a casa ao lado, onde elas se reuniriam naquela noite. De lá eu podia vê-las rezando com velas para muitos santos que as acompanhavam. E no centro? No centro estava a dona Lupita, cercada por todas as outras, todas em silêncio, de olhos fechados. Minha avó, perto da dona Lupita, no centro, segurando o terço apertado. E de repente algo mudou. Não foi um barulho, não foi uma luz. Foi um frio que chegou de repente, que entrou na minha casa. Mas elas também sentiram, imediatamente. Vi como uma das mulheres, a mais jovem, se levantou e fechou a cortina bem antes que eu pudesse ver todas abrindo os olhos. Como minha avó se levantava, a única que ainda estava imóvel era a dona Lupita. Meia hora depois, minha avó chegou em casa suando, assustada. Pediu para minha mãe ir com ela, disse que Lupita estava muito mal. Minha mãe, em algum momento, trabalhou em uma clínica. Não é que ela soubesse 100% de enfermagem, mas alguma coisa ela tinha aprendido e sabia manter a calma. Depois me contaram o que aconteceu
O que a dona Lupita viveu naquela noite em que ela ia para a cidade do México espiritualmente. Ela ia especificamente para Iztapalapa. Depois eu soube o que aconteceu. Não foi minha avó que me contou diretamente, mas sim semanas depois, quando eu a acompanhei até a casa da dona Lupita, ouvi a conversa do jardim enquanto fingia que estava brincando, como se não soubesse de nada. Como se eu fosse uma criança sem entender nada do que acontecia ou diziam. Pelo que eu vi, eles estavam contando para o padre, para o sacerdote daquela época de quem eles não gostavam nem um pouco. Fiquei sabendo que, assim que a dona Lupita fechou os olhos, ela se sentiu flutuando como sempre, indo muito rápido, como se estivesse voando para o lugar onde precisava estar. Para aquele endereço que tinham mencionado na oração. Mas dessa vez ela não viu nenhuma luz. Não havia nenhuma. Não havia calma. Ela disse que tudo era negro, que o ar estava denso, quente, que seu corpo espiritual, ou como quiserem chamar, de repente ela afundou rápido, como se algo a puxasse. Ela abriu os olhos nesse outro plano e caiu de repente em uma rua vazia, escura, em um lugar que não conhecia. Não havia barulho, não havia nem mesmo vento. Ela só estava ali, com a terrível certeza de não estar sozinha. Ela começou a caminhar, tentando encontrar a casa da senhora que havia pedido ajuda. Mas nada fazia sentido. As casas pareciam abandonadas, distorcidas. As luzes não eram vistas. Como se todo mundo tivesse deixado tudo apagado. Ela disse que ali a escuridão era muito mais profunda e o pior, disse que sabia que tinha alguém ali, que algo estava olhando para ela. E isso era o que mais a aterrorizava, porque toda vez que ela se desprendia, nada podia vê-la. Era a primeira vez que isso acontecia. Primeiro foi uma figura distante, duas. Em seguida, várias surgiram correndo ao longe naquela rua em sua direção. Não estavam andando, estavam correndo. Mulheres vestidas de preto, algumas com véu e outras não. Eu não via bem seus rostos, pareciam borrados, como se não existissem. Dona Lupita quis voltar. Rezava e rezava para voltar, mas não conseguia. Não conseguia sair dali. Não conseguia voltar para o seu corpo. Então ela viu o morro. Agora eu sei que o que ela viu foi o Morro da Estrela. Dona Lupita correu para lá para se esconder, tentando se afastar das figuras. Ela correu leve, quase flutuando. Ela diz que foi como se Deus lhe desse a capacidade de correr muito rápido para poder se afastar daquelas mulheres horríveis. Mas quando ela chegou ao morro, sentiu que algo estava pendurado nela, que algo arranhava seus pés, que a fazia se sentir muito pesada, como se a terra quisesse engoli-la. Então, enquanto corria, viu uma entrada, uma caverna pequena, estreita, como se fosse feita para entrar de lado. E assim, de lado, entrou sem pensar. Se encolheu, fez-se de bolinha e ficou imóvel. Estava com medo, algo novo para mim. Lá fora, viu as figuras passando, ouviu os passos, as vozes. Não falavam, era como se gritassem, mas sem sentido. Algumas riam, outras gritavam. O eco penetrou fundo e ela sentiu zumbido nos ouvidos. Depois de um momento, começou a ouvir aqueles gritos, aqueles berros e aquelas risadas cada vez mais distantes. Sentiu que talvez fosse hora de sair, de descer novamente e tentar voltar ao seu corpo. Mas algo na caverna, no fundo, na escuridão, havia algo com ela, algo se moveu. Não eram elas, era outra coisa, algo que talvez estivesse na caverna desde antes, que não a tinha visto chegar, algo que havia despertado e que agora estava olhando para ela. Algo que ela não conseguia descrever,
mas que começou a empurrá-la no chão, a golpeá-la, a arranhá-la, sem corpo, sem forma, mas com a intenção de machucá-la. Dona Lupita gritou, rezou com todas as suas forças, clamou a Deus, e então, finalmente, ela acordou. No chão, no meio do círculo, com as outras senhoras do grupo de oração chorando, segurando-a, cobrindo-a com chales, com minha avó segurando suas mãos, chorando de medo. Dona Lupita estava machucada, arranhada, como se tivesse lutado com algo de verdade. Minha avó dizia que isso nunca tinha acontecido, que era a primeira vez que ela voltava machucada, realmente ferida, não apenas com marca espiritual. Que ela tinha ido a um lugar onde não deveria estar, que ela tinha caminhado em um espaço de onde poucos voltavam. Dias depois, minha avó foi com Dona Lupita ao mercado. Ela mal andava de novo. Lá, uma bruxa da vila se aproximou delas. Todos a conheciam bem, todos a respeitavam, até certo ponto. Ela não se envolvia com o grupo de oração, e o grupo de oração não se envolvia com ela. Desde que suas intenções não se cruzassem. A bruxa disse a eles que sabia onde Lupita tinha estado, que ela a tinha visto. Lupe também saiu da própria caverna do diabo, você não sabia? Lá, no Cerro de la Estrella. Minha avó perguntou, quase desafiando a bruxa. A senhora começou a rir. Ela disse que aquela não era a famosa caverna do diabo, e sim outra. Uma que nem sempre está lá, que aparece apenas para aqueles que estão prestes a se perder. Para o bem ou mal depende das pessoas. Disse que se em vez dessa tivesse entrado na verdadeira caverna do diabo, nunca teria voltado, que teria deixado seu corpo vazio para sempre e que o destino de sua alma teria sido tão assustador que até para ela, a bruxa, dava medo só de imaginar. E eu? Eu só fingia que não era comigo, e de repente eu virava e via os olhos de terror do pobre padre enquanto contavam para ele. Todos os padres que passaram por aquela igreja, de certa forma, supervisionavam, se é que dá para dizer assim, o que acontecia no grupo. Alguns mais, outros menos, dependendo do quanto confiavam no grupo e principalmente do quanto o grupo confiava neles. Eu, como disse no começo do relato, já não tenho mais minha avó. Também não tenho mais Dona Lupita, que cuidou muito de mim e sempre esteve atenta, de longe, quando fiquei sozinha. Mas eu tenho isso, comunidade, o que me contaram, o que viveram e o que agora, finalmente, depois de muito tempo, compartilho com vocês. Que tenham uma ótima noite.